Você gosta de história? Então você está com o livro certo nas mãos. Eu adorei escrever a história da gente brasileira. É um livro que, contrariamente aos livros que nós encontramos de história, foge completamente daquele padrão tradicional. Esse livro quer pegar você pelas mãos e levar você para o cotidiano, para o dia a dia dos nossos antepassados. E olha que é lá longe, porque nós estamos tratando aqui do período colonial. Tentei entrar na pele daquele português que chegou aqui com as primeiras caravelas e o que ele avistava. Esse espaço, obviamente, era habitado por todo um imaginário, porque contavam-se lendas fantásticas sobre essas terras desconhecidas. Será que ela seria habitada pela mantícora, por exemplo, um leão que comia gente, que tinha uma forma entre animal e humana? Enfim, é essa história que eu quero construir com vocês. Ali, o início, bem o início, não tinha nada. O que tinha era noite e dia. Não haviam torres de igreja com sinos chamando para os diversos ofícios e marcando a manhã, o momento da tarde, o momento da noite. Como é que elas extraíram da terra as primeiras casas? Como é que elas cortavam o pau-brasil? Do que elas se alimentavam? Como foi o contato com essas tribos tão diversificadas que ficavam no litoral brasileiro e que já conheciam, inclusive, os homens brancos? Eles faziam escambo com franceses, ingleses e castelhanos que passavam pelas nossas terras. Como foi, por exemplo, construir um cotidiano, marcar o tempo do trabalho através das plantações, através das chuvas, através das estações que eram tão diferentes daquelas europeias, afinal de contas aqui não havia inverno. E depois, obviamente, o contato com as autoridades, a vinda da Inquisição, a vinda dos primeiros governadores, a instalação da igreja que foi de tão grande importância e, para além, digamos, desses grandes fatos que estruturam o cotidiano, eu quis levar o meu leitor para dentro da casa dessa primeira gente brasileira. Que casas eram essas? Como eram construídas? Como é que se começam a construir as imponentes muralhas que vão dar origem aos engenhos nordestinos, verdadeiras torres, fortalezas de proteção? Como é que se vivia dentro dessas casas quando não havia água corrente, quando não havia higiene? Seriam os nossos ancestrais tão limpinhos como costuma se dizer? Que influência terá a alimentação indígena, os nossos índios que eram grandes agricultores, e depois toda a influência da alimentação africana no paladar da nossa gente brasileira? Que festas, havia lazer, as pessoas brincavam, se encontravam, dançavam, faziam música. Como é que se passavam os dias, os meses, os anos? E depois quero levar o leitor para dentro da intimidade das pessoas. O que era viver, nascer, casar-se, adoecer e morrer no período colonial? Havia um médico? Sabemos que não. Então, nós dependíamos de todo um conhecimento fitoterápico que foram os índios brasileiros que vão ensinar aos portugueses. Como é que se nascia? Muitas vezes a placenta era cortada com uma faca de cozinha ou então com a unha da parteira. Como é que as crianças sobreviviam a todas as doenças infantis? Os mortos seguiam vivendo entre os vivos, traziam recados, apareciam nos sonhos, contavam onde estavam escondidos os tesouros. É para essa história que eu quero levar você, porque eu acho que quanto mais a gente lê a história do Brasil, mais a gente se conhece, conhece o nosso país e tudo isso nos ajuda a gostar mais dele. Então, se você gosta de história do Brasil, quer dar sua opinião, quer contar de um documento que você porventura tenha achado, de uma história que a sua avó te contou, entra no nosso site. Esse site, além de ter uma série de informações complementares, imagens, ele sequer um lugar de conversa, de papo gostoso sobre a história do Brasil.